Fala, meu povo, aqui é o Renan Garcia, gaúcho investidor falando. E o nosso vídeo de hoje é sobre o que é o dinheiro. Vamos refletir brevemente sobre esse assunto, sobre o que é o dinheiro, porque para a gente ter um entendimento básico sobre o sistema econômico, é importante a gente entender o que é essencialmente o dinheiro, porque esse entendimento, é, mesmo que seja breve sobre dinheiro, nos ajuda a entender o funcionamento da economia como um todo, né? Mas antes de qualquer coisa, dá o like, se inscreve no canal quem ainda não se inscreveu, né? Se gostar do vídeo, compartilhe com os amigos para que outros também tenham acesso a essas informações que trazemos aqui no canal, né? E que todos tenham aí a oportunidade de estar iniciando uma trajetória de investimentos quem ainda não começou a investir, tá certo? Então vamos para o nosso assunto sobre o dinheiro. Vamos começar relatando uma questão histórica sobre o dinheiro, né? O dinheiro, historicamente, é uma coisa muito antiga, né? Todas as civilizações que passou pela Terra, né, todas as civilizações tinham uma forma de comércio, né, onde necessariamente tinha uma ferramenta de troca, né, que nós podemos compreender como dinheiro, né? Civilizações antigas sempre tiveram o hábito de utilizar metais como ouro ou prata, né? Porque eram metais já preciosos para as civilizações antigas, então era uma base de valor, né, para poder se trocar objetos, né? Se tu quisesse adquirir terras ou adquirir objetos, né, couro, animais, tu tinha que ter algo com valor equivalente para trocar. Aí surge o conceito de dinheiro, né? Tu tem que ter alguma coisa de valor para trocar por outra coisa de valor equivalente, né? Só que daí o que acontece? Vou tomar um pouquinho aqui. O que acontece? As civilizações foram crescendo, foram evoluindo, né? Daí nós chegamos, vamos adiantar um pouco a história, para o Império Romano, né? O Império Romano, ele começou, era uma nação muito forte, que eles começaram a absorver nações, eles venciam nações em guerra, e eles absorviam essas nações passavam a se tornar parte do Império Romano, né? Eles dominavam os povos e os civis daqueles povos automaticamente deveriam se entender como romanos, né? E daí o império vai se expandindo a certo ponto que eles têm muitas pessoas comercializando e a moeda de troca começa a passar por um processo de deflação, né? Porque começa-se a necessitar de uma quantia de dinheiro que estava em falta, né? Começa um processo deflacionário. Aumenta a população, aumenta o poder comercial de um povo, só que não tem dinheiro suficiente para todos executarem suas transações comerciais, né? Aí começa a surgir um período de deflação muito forte, né? E aí começa a surgir lá no Império Romano conceitos que a gente conhece hoje, né? Conceitos muito comum para nós, começou a surgir lá no Império Romano, né? Começou a surgir essa questão de deflação, né? E
quando uma deflação é muito forte, ela produz uma recessão, né, que pode evoluir e se agravar, né, e pode se tornar grave e gerar um colapso econômico, né? Então, daí, o que começaram a fazer? Bom, a gente precisa de mais moedas de ouro. Está faltando moeda de ouro. O que a gente vai fazer? Eles começaram a desgastar as moedas de ouro e com a raspa de ouro dessas moedas, eles produziam mais moeda. Aí surgiu um conceito que para a época é novo, né? Hoje nós conhecemos muito, inclusive no Brasil nós conhecemos muito isso, que é a inflação, né? As moedas de ouro começaram a valer menos que o ouro, porque o peso dessas moedas diminuiu, né? Então se criaram uma situação lá inflacionária, começaram a diluir o valor das moedas porque raspavam as moedas, produziam mais moedas de ouro, eles acrescentavam elementos de liga que tornava aquele ouro menos puro, né? Então criaram um sistema inflacionário para as moedas de ouro, né? Daí surgiu a inflação, porque o ouro passou a valer menos que ouro, porque, né, começou a ter mais moeda, resolveu o problema econômico, o problema comercial, mas o valor do dinheiro tinha reduzido, né? Então, surgiu esses conceitos lá, e esses conceitos se mantiveram na nossa economia até o dia de hoje. E lá em 1971, se não me engano, o presidente Nixon dos Estados Unidos, ele acabou com esse sistema de ouro, né, como lastro da moeda. Eles já tinham criado o dinheiro de papel moeda, já tinha o dólar, né? Porém, ainda tinha esse lastro no ouro, né? O ouro ainda era o lastro da moeda. Só que, como o ouro era o lastro do papel moeda, tu tinha uma quantidade finita também de papel moeda, porque tu só podia emitir um papel moeda que tivesse atrelado com uma quantia física de ouro, né? Então, mais uma vez, os Estados Unidos começam a ter problema no lastreamento da moeda, da sua moeda nacional com ouro, né? Porque metais são bens finitos, né? Então, a economia cresce, um povo aumenta a sua população, aumenta o poder econômico e a tua moeda tem um valor intrínseco, porque metais, cada elemento físico tem o seu valor intrínseco, né? Inclusive metais nobres, né, que nem ouro, prata. Então, se tu tem elementos finitos como a tua base monetária, chega uma hora que sofre uma deflação, porque não tem dinheiro suficiente para todo mundo, né? Então, causa uma deflação que causa também uma recessão econômica que pode também evoluir para uma depressão, né? Então, qual a solução? A solução foi a do presidente Nixon. Vamos parar com esse negócio de padrão ouro. Qual vai ser o lastro do dinheiro a partir de então? O lastro do dinheiro passa a ser a força
econômica do país, né? A força econômica do país, né? As riquezas que um país tem, né? O país tem ouro, prata, o país tem uma quantia X de empresas, o país tem produz tantas toneladas de grãos, de hortaliças e tudo mais. Tudo que um país produz de serviço, de riqueza, é o lastro do papel moeda, né? E hoje em dia, nesse novo sistema, que veio dessa época aí, né, do presidente Nixon para cá, que encerrou o padrão ouro lá nos Estados Unidos, que meio que se tornou uma tendência global, né? Os países começaram a abandonar o ouro como lastro de seu papel moeda. Vamos lá um pouco aqui. Onde eu estava mesmo? Enfim, então eu meio que me perdi no assunto, né? Mas vamos voltar lá, vamos achar o assunto de novo. Curta, compartilhe, né? Se inscreve no canal que não se inscreveu. Vamos achar o assunto de novo, né? Então, o valor do papel moeda é a força econômica, é a força produtiva das nações, né? Então, o dinheiro passa a não ter mais um valor intrínseco que nem os metais, ouro, prata, tinham, né? E tem. E nesse sentido, o que causa a inflação? Tem alguns fatores que causam a inflação. No caso do Brasil, um dos fatores que causa inflação é a irresponsabilidade dos governos. Por que acontece? Os governos gastam o que não deveriam gastar. Administram mal o dinheiro público. E daí, como é que se faz quando tu gasta dinheiro demais? Não, vamos reformular. O que tu faz se tu tem uma impressora de dinheiro? Se tu tem uma impressora de dinheiro e tu tá gastando demais, além do que tu pode gastar, o que tu faz para resolver esse problema? Imprime mais dinheiro. É o que os governos, principalmente aqui no Brasil, fazem. E daí o que acontece? Quando a impressão de dinheiro é maior do que o crescimento econômico de um país, né? Se tu imprime mais dinheiro e se o teu PIB não acompanha essa impressão de dinheiro, surge a inflação, porque tu não está tendo lastro, né, para validar aquele dinheiro impresso. E como se freia esse processo de inflação? Como é que tu freia? Bom, o governo está gastando mais, está imprimindo mais. Como é que se freia essa situação? Como é que a gente protege o país de detonar a própria economia imprimindo mais dinheiro? Daí alguém vai ter que pagar essa conta. Alguém vai ter que pagar essa conta para a economia nacional voltar para os eixos. O que se faz? Se aumenta a taxa de juros. A gente passou por um período assim, né, naquela crise sanitária, não vamos entrar em detalhe, mas entramos num período de aumento da taxa de juros. Foi um fenômeno mundial, todos os países precisaram aumentar suas taxas de juros, né, porque a economia do país parou, né? Então tiveram todos os países que aumentaram suas taxas de juros. O Brasil caminhou na frente, foi um dos primeiros países aí a aumentar a própria taxa de juros. E daí tudo fica mais caro para a população, porque a população está pagando esse preço, né? E à medida que o governo
vai equilibrando as contas, a economia vai crescendo, daí se pode, aos poucos, ir reduzindo a taxa de juros. Mas, brevemente, é assim que acontece, né? Em próximos vídeos a gente pode detalhar alguma coisa. Coloca aqui nos comentários que tipo de assunto tu acharia interessante a gente estar conversando aqui, né? Esse foi um vídeo breve, até que foi um pouco longo, 15 minutos e meio de vídeo, até que foi um vídeo não tão breve, né? Mas coloca aí nos comentários que tipo de assunto tu gostaria de estar trocando ideia aqui no nosso canal, né? E por enquanto é isso, né? O nosso dinheiro basicamente ele é papel, né? É uma coisa barata de se produzir, ele não tem um valor intrínseco, o valor depende do nosso trabalho como povo, como nação, né? Nosso trabalho como nação, nossa produção dita o valor do dinheiro e também a quantidade que o governo imprime influencia no valor do dinheiro. E como a economia também tem uma conexão global, né, o comércio internacional também influencia, né, influencia fortemente, inclusive, quando entra capital estrangeiro para o nosso país, o nosso dinheiro ganha valor, né? Porque a moeda mais forte do mundo hoje é o dólar, né? A mais comercializada é o dólar. Então, quando comercializamos e recebemos dólar, a nossa moeda ganha valor, né? Porque nós produzimos valor comercializando com países estrangeiros e recebendo em dólar essas transações. Mas por enquanto é isso. Renan Garcia, Gaúcho Investidor, curta, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem e continue com a gente. Abração!